Oi, pessoal. Somos o grupo Obstetrícia em Foco. Estamos aqui para discutir mais um assunto muito relevante para a obstetrícia, que é a indução do parto. Mas antes eu gostaria de agradecer todos os contatos, todas as perguntas que recebemos ao longo do tempo. E se a gente ainda não respondeu sua pergunta, fique tranquilo que a resposta chegará. Bom, vamos iniciar agora sobre esse tema, que é a indução do parto, que é o início artificial do trabalho de parto. É muito importante a gente definir indução, e na obstetrícia, a gente que trabalha, às vezes, com muito alto risco, é uma situação em que a gente sempre está envolvido tendo que induzir uma paciente por um motivo ou outro, seja um motivo materno ou seja um motivo fetal. Então, a gente tem que lembrar que é o seguinte, indução é um procedimento médico iniciado, onde você vai iniciar um trabalho de parto em uma paciente gestante que não está em trabalho de parto. E os motivos para isso são vários. A gente pode ter motivos fetais, como restrição de crescimento, em que a gente falou em outro episódio. A gente pode ter as doenças hipertensivas, a gente pode ter o diabetes, a gente pode ter diversas descompensações maternas ou fetais. E uma das coisas que a gente pode fazer também é indução por motivos logísticos. Às vezes uma paciente que mora em uma outra cidade, que não deseja correr o risco de ter um trabalho de parto, um parto em trânsito. Então, você pode conversar com essa paciente, alinhar expectativas e também fazer uma indução de parto nesses casos. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a importância da indução, as suas indicações gerais e os métodos de indução. E a gente vai deixar também bem claro de que a gente tem que entender o que é a indução real do ponto de vista de literatura, para a paciente não ser enganada por falsas induções que levam ela a achar que ela falhou na tentativa de indução do parto, quando, na verdade, simplesmente a indução não foi feita de maneira adequada. Uma das coisas que a gente vê muito é que a indução depende muito de quem está com você. Porque se a pessoa realmente acredita na via vaginal, e se ela acredita em que você tem possibilidade, porque uma das condições sine qua non é a paciente tem que entender que o processo de indução vai durar 24, 48 horas. E que o processo de indução, você não considera o período de amadurecimento cervical como um tempo de indução para trabalho de parto. Ou seja, você não está em trabalho de parto enquanto você não começar a ter contrações efetivas. Ou seja, você pode estar internada para indução, começar o procedimento, por exemplo, com misoprostol, que é uma prostaglandina que a gente vai falar mais na frente, e durante 36 horas está usando as prostaglandinas e não está em trabalho de parto. E após 36 horas, você entra em trabalho de parto. Então, essas primeiras 36 horas não são computadas como trabalho de parto. Só a partir do momento que você tem uma fase ativa. E essa questão, eu acho super interessante isso que você falou em relação a alinhar expectativas e orientar sobre o processo de indução. Porque a gente ainda vê aqui em Belo Horizonte muitas maternidades em que você chega e tem várias pacientes internadas para indução a pedido. Não sei se vocês já viram isso, mas em algumas maternidades a gente vê com frequência, indução a pedido. Tudo bem, até aí tudo bem, né? A mulher tem autonomia para resolver, para decidir, para solicitar uma indução. Mas, de fato, ela foi orientada sobre como é o processo de indução? De fato, ela foi orientada sobre o tempo que ela vai ficar no hospital, sobre o maior tempo de internação, sobre os passos que são realizados para que a indução tenha sucesso, sobre o resultado, sobre o tempo que isso vai levar, porque a gente vê que muitas dessas induções a pedido, elas não recebem orientação adequada sobre o processo de indução. E o processo de indução, na grande maioria das vezes, é um processo longo, que demanda tempo. E aí o que a gente observa? Essas mulheres começam um processo de indução, elas não sabiam como ia funcionar, são processos longos, elas se cansam no meio do caminho e solicitam uma cesariana, aparentemente porque o processo não deu certo. Na verdade, não é porque o processo não deu certo, é porque o processo demora mesmo, né? Então, a gente precisa alinhar as expectativas dela com relação ao procedimento para, de fato, bater o martelo e definir se aquela opção é a melhor opção para ela. E outra, é importante que ela saiba que, diante de uma internação para indução, o tempo de trabalho de parto não começa a contar daquele tempo da indução, do início da indução. Ela vai entrar em trabalho de parto quando, de fato, a indução realmente tiver um sucesso, né? Quando as contrações começarem. E esse processo pode durar aí 24, às vezes 36 horas, às vezes 48 horas, para ela orientar a família. Porque o que a gente vê também é que essas pacientes, às vezes, internam, a gente começa o processo de indução e a família começa
mas não está nascendo, mas alguma coisa está acontecendo de errada, tem algum problema nesse trabalho de parto. E, na verdade, ela ainda não está em trabalho de parto. Ou então, ela chega para a gente e fala assim, eu tive uma amiga que passou por um processo de indução e ficou lá 24 horas e não deu certo. Mas, assim, 24 horas não foram 24 horas em trabalho de parto. É um processo para a gente fazer com que aquela mulher que estava em repouso, em estado de repouso, entrasse no processo de trabalho de parto. Então, esse alinhamento de expectativa é muito importante, essa orientação sobre como é o procedimento, que vai ser feito com ela, mais ou menos um tempo aproximado de duração do procedimento, para que ela interne e fique tranquila com relação à duração. Acho que isso é super importante para o casal. Eu vou iniciar aqui os comentários, lembrando até do último podcast, quando a gente falou sobre o crescimento restrito, fetal, que eu comecei falando sobre a questão da datação. A mesma questão da indução é importante a gente dizer, né? Definir a idade gestacional de maneira adequada ali no primeiro trimestre, porque quando a gente não tem uma adequada cálculo da idade gestacional daquela gestante, daquele bebê, você acaba, às vezes, induzindo uma paciente com 41 semanas e, na verdade, ela está com 39 ou ela está com 40. Então, o primeiro passo já começa logo de cara. Definir a real idade gestacional para você não induzir lá na frente por um possível pós-datismo que não existe. Outra coisa importante é a gente definir também, tem vários motivos, como o Guilhermino disse, para se cair numa indução, né? Seja por questões maternas, seja por questões fetais, seja porque a bolsa rompeu e não entrou em trabalho de parto, também é um possível motivo. Mas a gente tem que deixar claro também o que é termo, né? O que é os 9 meses, até quando vai os 9 meses, o que é um bebê que está passando o tempo, né, de uma gestante saudável. Então, é importante as pacientes, né, as mulheres serem informadas e partindo do pressuposto que a grande maioria das gestantes são mulheres saudáveis, sem fatores de risco, sem problema nenhum, e com bebês saudáveis também, a gente sabe que o 9º mês, o famoso 9º mês, que pra gente, como profissional, a gente define como a termo, ele inicia ali na 37ª semana, né? E ela vai até 42 semanas. Então, a gestação ela é de 37 a 42 semanas. E aí a gente até divide esse termo em termo precoce, termo tardio, mas um bebê de 37 não é a mesma coisa que um bebê de 40, de 41 semanas. Aqui, eu acho que desde a época que a gente era residente, e a gente convencionou no Brasil de considerar um bebê pós-termo, ou seja, aquele bebê que está na hora de nascer a partir de 41 semanas. Mas a gente sabe que a gestação pode ir até 42. Alguns estudos mostraram que nessa semana, de 41 a 42, você tem um leve aumento de desfechos insatisfatórios, seja maternos como fetais. E aí convencionou-se no Brasil, tanto no serviço público como nos protocolos de serviço privado, as gestações sem fatores de risco, no qual está evoluindo tudo, beleza, levar até 41 semanas. Mas isso não significa que em situações específicas você não possa passar das 41 semanas. Você tem que ter um olhar mais cuidadoso para esse bebê. Tá? A recomendação na COG, no American College of Obstetrics e no Up to Date também que eu estava estudando, é que a partir da 41ª semana você deveria fazer uma avaliação a cada 2 dias. Né? Acaba que a gente até faz diária, né? Mas a recomendação é a cada 2 dias, se você está querendo esperar um trabalho de parto espontâneo. Né? Que geralmente a gente tenta essas situações em pacientes que têm cesarianas prévias, no qual a gente está mais restrito do processo de indução. E essa avaliação é interessante porque o que se recomenda, a gente sempre foca muito no ultrassom com Doppler, né? Vamos ver se o sangue está chegando direito, mas a avaliação é líquido amniótico. Apenas líquido amniótico é o mais importante. A avaliação de Doppler não tem evidência científica de que seja importante. O que a gente vê, o que os estudos mostram, é que após a 41ª semana, você às vezes pode ter uma queda abrupta do líquido amniótico em torno de 24 horas. Então aí você aumenta desfechos ruins, porque você pode ter uma compressão de cordão, você pode ter algo ali que está relacionado a uma piora do quadro fetal intraútero. Mas para as mulheres entender, né, as gestantes estarem bem informadas, é isso.
termo, a partir de 37 semanas até 42. E universalmente no Brasil e em quase todas as instituições, a gestação ela vai, aquela que está evoluindo bem, aguardar até a 41ª semana para aí iniciar o processo de indução. E aí tem várias maneiras, nós vamos discutir sobre isso. É importante a gente dizer que a gente pretende, com esse podcast, desmistificar a indução do parto, mas a gente não está fazendo apologia à indução sem critério clínico, a indução sem indicação. Aliás, assim, o nosso papel é ajudar a mulher a decidir de forma responsável e as induções por questões logísticas ou porque a mulher está cansada, ela está louca que o bebê nasça. Tem muitas mulheres que falam, eu fico tranquila se eu tiver com o bebê na mão, eu tenho sensação maior de controle. Então, a gente tem que ajudá-la a ficar mais confortável com essa espera, porque a gente sabe que um trabalho de parto espontâneo, em relação ao induzido, tem mais chance de sucesso de parto normal e tem menos risco de complicações. E outra, não é porque o bebê entrou na 37ª, 38ª, 39ª que ele está preparado para beber, né? Para nascer. Então, não é todo bebê que vai nascer com 38, com 39 semanas bem. Às vezes, alguns vão ter desconforto respiratório. E a gente tem que tomar muito cuidado com a prematuridade iatrogênica, né? Então, assim, a gravidez ela pode ir até 42 semanas. E a gente vai pensar numa indução por pós-datismo nunca antes de 41 semanas. Muitas vezes a gente leva 42 e às vezes a gente vai induzir com 42 semanas, né? E é uma coisa que a gente tem que entender, as pacientes devem ser informadas, é que quando a gente resolve, esse assunto deve ser muito bem, às vezes, conversado, porque às vezes a paciente chega com, está fazendo um curso de... Preparo do casal? Educação perinatal, e chega com a informação. Vamos discutir indução? Aí, geralmente, a minha pergunta para ela é assim, por quê? Se não tem pressão alta, não tem diabetes, o bebê está bem, por que nós vamos discutir indução se a gente só vai pensar em indução se acontecer alguma coisa no caminho ou se a gente chegar em 41 semanas? Vamos deixar para conversar lá com 40 semanas, porque senão a gente vai gastar essa informação e às vezes você vai ficar estressada com algo que você nem vai precisar passar por. E deixar bem claro que o processo de indução, ele tem que ter critérios bem definidos, porque, por exemplo, às vezes a paciente vira para você e fala assim, eu tô 39 semanas, já tá bom, tá maduro, eu tô cansada, eu tô inchada. Aí eu sempre converso com elas assim, então tá bom. Se existe um neném que vai até 42 semanas, significa que ele precisa estar até 42 semanas na barriga da mãe para depois estar pronto para nascer. E o mecanismo de parto é uma coisa que é muito teorizada, a gente não domina muito. Existem mecanismos maternos e fetais bioquímicos para desencadear o trabalho de parto. E, geralmente, o feto vai desencadear esse trabalho de parto quando ele está maduro. Então, a partir do momento em que a gente faz uma indução de parto, a gente não está esperando o tempo do bebê. A gente está fazendo com que ele saia, a gente está dando um aviso de despejo antes dele estar pronto, muitas vezes. Então, a pergunta que sempre chega para mim, a gente pode induzir? Assim, pode, mas vamos conversar uma coisa. Seu neném pode não estar pronto. Se a gente induzir ele nascer, tiver desconforto respiratório, for para o CTI, você vai ficar tranquila? E a gente vai falar o quê para o pediatra? A gente vai falar que você cansou da barriga, que você estava inchada. Você dá conta disso? Porque quando você coloca a situação real, que pode acontecer realmente, porque várias vezes eu já vi pacientes fazerem induções e terem desconforto respiratório, bebês a termo de 38, 39, 40 semanas. Eu tive uma paciente de 41 semanas que foi induzida e o bebê passou 72 horas na unidade neonatal, com desconforto respiratório clássico. Ou seja, a gente induziu por ter chegado em 41 semanas, mas aquele bebê ainda precisava de mais tempo. Então, a gente tem que discutir todos esses aspectos, porque quando a gente coloca assim, pequena porcentagem de nenéns que vai, mas quando é o seu neném, não é 2%, não é 3%, é 100% com você, com o neném na unidade neonatal. Então, você vai se sentir culpada. Então, o melhor cenário é não precisar de uma indução, mas saber que a gente tem essa habilidade, essa arma na mão para quando a gente tiver uma condição clínica para poder fazer uma indução. Então, a gente tem que pensar em não fazer indução, ou fazer induções em pacientes com patologias, diabetes, pré-eclâmpsia, restrições de crescimento, e largar a indução, a eletiva,
para bebês que chegam em 41 a 42 semanas e lembrar que a gente tem a possibilidade de fazer essa vigilância fetal entre 41 e 42 e lembrar que, por exemplo, a gente não precisa tirar o neném exatamente com 41 e 5, 41 e 5. Deixa ele chegar em 42, se está bem, se o líquido está bom, se a cardiotocografia está te mostrando que ele está bem, então a gente pode tentar esperar. Eu sei que é muito difícil culturalmente no Brasil você chegar em 41 semanas e passar delas. Mas tem que ficar mais claro para as pacientes que isso acontece no mundo inteiro. Então, você não vai estar fazendo algo que você está inventando da sua cabeça. Nem o seu obstetra ou você não são tilelê. Você tem literatura que te respalda para isso. Então, aprender a esperar é a melhor coisa para poder evitar induções. Se a gente chegar em indução, tudo bem. 41,5, 41,6, 42, ok. Mas tirar essa ideia de que ao fazer 40, porque tem 40 pacientes que chega. Então, a data provável dele é tal. Tá, mas lembrando que a gente tem nem 10% dos fetos que dá na data provável do parto. Então, a gente tem 85% dos nascimentos entre 39 e 41 semanas. Então, a maior probabilidade do seu bebê é nascer entre 39 e 41 semanas. Não tem problema. Você tem que começar a gestação sabendo que você vai calcular a sua data provável de parto, coloca uma semana e é a partir dali que você tem que esperar seu neném. Antes disso, se ele vier, é lucro. Mas tem que pensar a partir de 41 semanas. Até para a gente evitar as prematuridades iatrogênicas ou os desconfortos respiratórios de bebês que precisavam, às vezes, de uma semana ou 2, 3 dias a mais no útero. Só para deixar claro uma coisa aqui, Gui, de forma alguma, quando a gente aborda dessa forma que o Gui falou, a gente está menosprezando as queixas das mulheres no final da gestação, né? Eu e Gisele já passamos por gestações, a gente já sentiu no corpo o que é um final de uma gestação e, de fato, para muitas mulheres, para algumas mais, para algumas menos, são sensações totalmente individuais. Mas o final da gestação pode ser extremamente cansativo, né? Tem a questão do inchaço, vai depender também muito da época do ano. As gestantes que têm datas previstas para o verão, elas costumam ficar mais cansadas mesmo, né? Os membros mais inchados, a barriga que incomoda, enfim. São queixas legítimas, importantes. Às vezes já tem um primeiro filho ou 2 filhos que exigem um cuidado. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que incomodam no final. O que a gente está abordando aqui é que, apesar de terem esses desconfortos, os desconfortos de fato existirem, eles, a princípio, não deveriam ser o primeiro critério para se definir uma indução. Afinal de contas, a indução ela já é uma grande intervenção. Então, a gente tem que tentar separar essa intervenção para quando a gente realmente precisar, né? Então, é ter um pouco mais de uma avaliação criteriosa para definir as pacientes que realmente precisam passar pela indução e daquelas que não precisam, que podem esperar um pouco mais porque tem grande chance do bebê nascer de forma espontânea. É um parto com intervenção desde o início, né? A gente fala assim, no trabalho de parto você evita sempre uma primeira intervenção porque existe uma cascata de outras intervenções. E num parto induzido já é um parto com intervenção do início. Desde o início. Desde o início, né? E o nosso papel é ajudar essa mulher a decidir. Exato. A gente fala muito de protagonismo da mulher e protagonismo não é ela querer o que eu quero, mas ela tem que ter uma decisão com informações. Ela tem que ser uma decisão bem informada e de maneira responsável, né? Eu acho assim, o primeiro passo realmente é igual o Guilhermino falando, 42 semanas. Ontem eu lendo, achei, até mostrei para a Ludmila, o American College de Obstetrícia e Gynecology, né, de ginecologia e obstetrícia americano, fala que você tem indicação de indução de uma gestação em 100% dos casos que chega a 42 semanas e 6 dias. Muito louco. Né? Então, acho que assim, por que eu estou dando essa informação? Não estou falando para nenhuma paciente chegar a 42 semanas, gente. O que eu estou falando é que o primeiro passo é a gente mostrar para as mulheres que 41 semanas é seguro. Né? Porque muitas vezes é difícil já levar as 41 semanas. Sim. Ela entender que esse processo é o habitual, é o normal, que a maioria das mulheres vão entrar em trabalho de parto espontâneo a partir da 39ª semana. Eu sempre falo com elas, olha, 80% a 85% das mulheres vão entrar em trabalho de parto espontâneo na segunda quinzena do 9º mês, que é de 39 a 41 semanas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante, Gisele falou um pouco aqui sobre a questão da indução. Quando a gente vai na literatura, a gente sabe que indução e parto normal, e trabalho de parto espontâneo e parto normal, não se diferem as taxas na literatura. A gente tem que lembrar que essa literatura era europeia e americana, na grande maioria das vezes, asiática e tudo. Aqui no Brasil, a gente sabe, assim, por experiência, não é assim. A mulher que vai para a indução, principalmente aquela que está no plantão, no hospital, ela não vai ter a mesma taxa de sucesso do que o trabalho de parto espontâneo, mas não vai mesmo. Eu acho que todos aqui vão concordar. Sim. Porque ela começa a indução às 7 horas da manhã,
às 6 horas da tarde ela é feita a cesariana nela, por N motivos. A gente sabe disso. Então, é importante elas entenderem que uma indução do parto, ela tem um sucesso no parto normal grande, tanto quanto o trabalho de parto espontâneo. Vai depender de como ela vai estar acompanhada. Só que ela tem que saber que a indução é muito mais trabalhosa. A indução ela tem intervenção. A indução é mais tempo de hospital. A indução é mais cansaço. Então, todo aquele processo que te faz latente, que ela passa em casa para poder entrar em trabalho de parto, ela vai estar dentro do ambiente hospitalar, com gente entrando o tempo todo. Geralmente de madrugada, ela não vai conseguir dormir, mesmo ainda não em trabalho de parto ativo. Ela não consegue descansar. Então, assim, o trabalho, o desgaste para o casal e para a família, ele é muito maior na indução. E eu tenho, assim, eu acho interessante, todos nós temos exemplos de pacientes e de conhecidos que o tanto que é difícil a gente levar a gestação até as 41 semanas. E eu tive recentemente uma paciente que é obstetra, colega, né? Foi minha residente, e assim, uma paciente sensacional, um casal maravilhoso, assim, que eu tive o maior prazer de acompanhar. E ela, eu não esqueço dela falando comigo, tipo, com 20 semanas, ela é médica, falou assim, Thiago, minha gestação vai até 40 semanas, tá? Aí eu virei para ela e falei assim, fulana, vamos chegar nas 40 primeiro? Para a gente começar a conversar sobre isso? Porque, ou seja, aquilo já estava na cabeça dela do medo de levar. 40 semanas não passa. Falei, beleza. Como disse o Guilherme, não vou conversar com você com isso agora. Nós vamos chegar nas 40 primeiro. Porque eu não sei se você vai entrar em trabalho de parto com 37, com 38, com 39. Aí ela deu uma risada e falou assim, não, beleza. Chegamos a 40. Aí já ficou meio tenso, mas aí a gente foi conversando durante o pré-natal, já não foi tão tenso assim, porque ela mesma percebeu que com 40 o bebê estava bem. Ela estava bem, o bebê está bem. É claro que ela estava mais ansiosa, isso é normal. E vamos começar aí a fazer os processos para você tentar entrar em trabalho de parto espontâneo. A gente aciona a enfermeira, a equipe, vai fazer as medidas que a gente vai falar aqui, seja aquelas que têm evidência científica, seja as que não têm, mas que podem ser utilizadas. E aí, eu brinco assim, né? Eu fui te enrolando, né? 40 semanas e um dia, 40 semanas e 2 dias, e foi engraçado, porque a enfermeira, a Regina, trabalha comigo, né? A gente trabalha junto há muitos anos. Ela virou para a paciente, né? E falou assim, se você estiver preocupada e com medo de acontecer alguma coisa de ruim, não liga pro Thiago, liga para mim, porque ele tem dó, o Thiago é muito bonzinho, ele vai acabar te internando e induzindo. Liga para mim que eu seguro a onda. E assim foi. Aí 40 semanas e um dia, 2, 3, sei lá, ela entrou em trabalho de parto espontâneo, internou em trabalho de parto espontâneo, não precisou usar misoprostol, balão, nada disso, e o trabalho de parto evoluiu. Então, assim, realmente isso que a gente está fazendo, o podcast é justamente educativo. A ideia é justamente levar essa informação para os pacientes de pessoas que vivem isso há muitos anos. A gente lida com isso há muitos anos. A gente acompanha gestantes assim há muitos anos. E também vale a pena, só para terminar, que eu falei muito já, vale a pena a gente dizer o seguinte, como a Lud falou, que a gente não menospreza as queixas das pacientes, a gente também não menospreza o desejo da mulher. Sim. Uhum. Ninguém aqui está falando que porque eu estou dizendo que tem que chegar a 41, que em determinada situação tem pacientes que ela não vai tolerar, a vida dela... eu já tive paciente que ela fala assim, eu acho que meu menino vai morrer todo dia. Ou seja, isso não está legal, isso já está psiquiátrico. Sofrimento, né? Está um sofrimento materno. Então, é claro que é individualizar. Então, não está legal. Então, 40 semanas, vamos lá e vamos induzir. Eu já tive pacientes que, tipo assim, eu quero fazer uma cesárea, porque eu não dou conta mais de esperar. Eu falei, não, então vamos tentar a indução. Vocês também já tiveram. Vamos, né? Já que está nesse nível. Enfim, então, eu acho que é um assunto interessante. A gente pode começar a falar dos modelos de indução, de como que a gente faz isso em várias situações. Mas, assim, o importante é dizer... Nós não estamos aqui dizendo que é obrigatório as 42 semanas e nem que dizer que a mulher tem que aguentar tudo de sintomas indesejáveis na gestação. Mas ela tem que estar informada sobre o quão trabalhosa a indução, né? Se é para a gente, que é o profissional que está lá 24, 30 horas com a paciente, você imagina para uma mulher que está ali o tempo todo, né? Até porque, assim, essa individualização é extremamente importante. Antes da gente entrar nos métodos, né, de indução, nas formas de indução, falando um pouquinho ainda sobre as causas, né, os motivos, a gente tem a questão da indução por questões logísticas, que o Gui falou, que isso é muito importante. Parece bobo,
mas de bobo não tem nada, né? A gente não sabe o tamanho da dor que a paciente está vivendo em relação àquela questão que ela está pedindo a indução, né? Então, todos nós aqui já acompanhamos pacientes que não moram em Belo Horizonte e que precisam estar aqui para o parto. E quando é o primeiro filho, a gente tem uma liberdade muito maior de organizar essa logística. Às vezes a família consegue vir, ficar uns dias aqui em BH. Agora, quando já tem um outro filho, que você não consegue sair da sua cidade e o medo de nascer em trânsito. Eu acompanhei recentemente um casal pela segunda vez. Na primeira gestação, eles vieram Ela começou a ter contração de trabalho de parto, uma fase latente começando, eles vieram para BH. E aí ficaram aqui alguns dias e o trabalho de parto progrediu e o parto aconteceu e tudo certo. Agora, eles tinham a primeira filha, que tinha em torno aí de uns 2 anos e pouquinho, e a rede de apoio para estar com a filha aqui em BH não existia. Então, ela queria realmente vir quando entrasse em trabalho de parto. E existia um tempo aí de viagem. E não é só questão da viagem, depende muito do trânsito, né? Do horário que eles vêm, qual é a estrada que vão pegar. Então, chegou ao ponto do marido virar para mim e falar assim, me explica se nascer no carro, o que eu tenho que fazer? E eu comecei a perceber que aquilo estava realmente gerando um sofrimento muito grande para eles, esse medo, né? De quando ia acontecer. A gente já estava entre 40 e 41 semanas. Eu e a enfermeira alinhamos a conduta, né, com eles e oferecemos para eles, vocês querem vir para a gente poder induzir? A gente sabia que era uma indução que tinha tudo para dar certo. Afinal de contas, já era um segundo parto, ela já tinha uma dilatação boa. A gente sabia que o procedimento tinha uma chance de sucesso muito grande. E ia minimizar o sofrimento deles. Então, eles toparam e eles se organizaram em relação à rede de apoio com a filha mais velha. E vieram para Belo Horizonte com tranquilidade. E a indução transcorreu muito bem, muito rápida. Então, assim, esses motivos parecem bobos, mas às vezes para aquela família em questão faz muita diferença. Inclusive, a visão deles, e principalmente do pai, em relação ao segundo parto, foi muito maravilhosa. Foi muito gratificante vê-los, assim, tanto que eles ficaram felizes com o resultado, e principalmente porque a gente conseguiu respeitar a individualidade deles, né, como família. E assim, tem que ser exceção esses casos, né? Tem que ser exceção. O problema é que a gente tem visto como rotina. Sim. Né? Indução por motivo logístico, por desejo materno, sem antes ter uma outra abordagem. Outra coisa que eu acho que no cartão de pré-natal, de repente a gente poderia colocar 42 semanas e não 40, né? Porque a paciente, quando, por exemplo, ela tem uma data provável, dia 15 de maio, eu fala para as pessoas que seu bebê está previsto primeira semana de junho. Porque é muito comum, chega em 41 semanas, tem sempre alguém ligando para a mulher, e aí não nasceu, contando história de algum caso, algum bebê que passou da hora de nascer e não nasceu bem, enfim. No momento que a mulher tem que estar tranquila, plena, para produzir ocitocina de forma fisiológica, ela fica tensa, ela fica ansiosa, né? Eu acho que desde o início a gente tem que orientar, olha, 40 semanas não é o final, é o meio do 9º mês. E conta para as pessoas que vai nascer no início de, né, data provável dia 15, maio, fala, vai nascer no início de junho, pronto, ninguém vai ficar te perturbando quando você entrar no 9º mês, né? E quando a gente começa a falar sobre métodos de indução, a gente tem que definir que a gente existe, por exemplo, as classes das pacientes. A paciente que sem cicatriz uterina prévia e a paciente com cicatriz uterina prévia. Para a paciente, vamos começar primeiro com as sem cicatrizes. Sem cicatriz uterina, a gente tem muito mais liberdade para poder induzir. A gente pode usar misoprostol, que é uma prostaglandina, e a gente pode usar balão, a gente pode usar o Dilapan ou a laminária, e a gente pode ligar ocitocina, dependendo de como tiver esse colo. Então, a gente tem um pool muito maior de possibilidades para essa indução. E a gente tem que, primeiro, estabelecer um conceito que é importante. Falha de indução é quando você tem o uso de ocitocina por 24 horas, depois que você teve um colo favorável, e que você tem que ter de 12 a 18 horas de bolsa rota. Ou seja, falhas de indução no misoprostol, sem romper bolsa e sem ligar ocitocina por mais de 12 horas, é má vontade obstétrica ou falta de informação sobre a indução. A paciente tem que entender que para falhar a indução dela, a bolsa já foi rompida e ela tem, no mínimo, 12 a 18 horas de ocitocina sem progressão de trabalho de parto. E ela não consegue um padrão de pelo menos contração a cada 3 minutos. Então, se você está com rompeu bolsa, acabou de ligar a ocitocina e nós estamos com 6 horas, você não tem falha de indução, não tem porquê indicar falha de indução. Porque
Se o bebê está bem, se você não tem um motivo clínico, você não está descompensada do ponto de vista clínico, não existe motivo nenhum para uma cesariana. Não está demorando. Você está gastando um tempo que o seu corpo precisa para entrar em trabalho de parto. Então, a paciente no Ligesta, ou segundo filho, terceiro filho, que chega para uma indução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar esse colo. Esse colo é maduro ou esse colo é imaturo? Para isso, a gente usa o que a gente chama de índice de Bishop, que a gente serve para a gente poder estimar o risco de trabalho de parto prematuro, como serve também para a gente classificar esse colo como favorável ou desfavorável. A gente tem várias coisas como a consistência do colo, a altura de apresentação, dilatação, apagamento e a centralização do colo posterior, médio ou anterior. E você vai montar essa tabela, vai avaliar esse colo clinicamente e vai classificar a sua paciente como colo favorável, colo desfavorável. Até para a gente colocar como colo favorável e desfavorável, a literatura é diversa. Tem obstetras que consideram abaixo de 3 desfavorável, acima de 3 desfavorável, e tem obstetras que consideram índice de Bishop menor que 6 desfavorável, maior que 6 favorável. Então, depende muito da experiência e da prática do obstetra. Uma outra coisa que é também comum com a questão da indução vai depender muito do seu provedor de saúde. Tem obstetras que gostam mais do misoprostol, tem obstetras que preferem os métodos mecânicos, e você tem um obstetra que mistura tudo. Tá? Esse sou eu. Eu misturo todos para poder... O que eu quero é otimizar. E toda vez que a gente vai fazer uma indução, eu sempre coloco para a paciente. Vamos tentar um método mecânico primeiro, para você já chegar com uma dilatação ou com um colo mais favorável, para a gente diminuir o seu tempo de internação hospitalar? E quando você coloca isso, você tem boa resposta da paciente. E a gente tem trabalhos mostrando uma boa segurança para você usar métodos mecânicos do ponto de vista ambulatorial. O que mostra na literatura é que não tem diferença importante entre custos e, às vezes, permanência hospitalar. Importante, porque às vezes você fica mais tempo. Mas existe a vantagem de chegar com um colo mais favorável e poder ter um trabalho de parto mais rápido. Ao invés de partir de um colo fechado, você partir de um colo 3, 4 centímetros, onde às vezes você vai poder romper bolsa e ligar a ocitocina mais rápido do que você pegar um colo fechado e ter que modificá-lo com misoprostol até chegar no ponto em que você pode romper bolsa e ligar a ocitocina. Então, quando a gente coloca de fluxograma, a gente tem que pensar aqui. O paciente que chegou sem cicatriz uterina, a gente pode iniciar para ela, se ela prefere uma internação. E aí tem também de chegar e perguntar para a paciente quais são as expectativas dela, porque tem paciente que não tolera a indução ambulatorial. Do tipo, vou colocar um Dilapan em você e amanhã você vem tirar. Não, eu não dou conta disso. Eu vou ficar em casa, vou ficar achando que está acontecendo alguma coisa, qualquer coisa que acontecer, eu vou achar que tem alguma coisa errada. Então, vamos para a maternidade. Então, você tem que dividir as suas pacientes, aquelas que têm características para uma indução ambulatorial antes da chegada no hospital, e aquelas que não, aquelas que precisam de uma indução hospitalar. A gente pode começar com métodos de indução mecânica. Uma das coisas que a gente pode fazer é o famoso descolamento de membranas, que a gente pode oferecer para as pacientes a partir de 39 semanas, para poder evitar um bebê pós-termo. E eu sempre levo, pessoalmente, cada vez eu sou menos aquele cara que faz descolamento de membrana com 39 semanas. Porque 39 semanas você acabou de chegar no ponto bom. Vamos esperar 40, 41, a não ser que a paciente realmente demande. Aí eu vou fazer o descolamento. E aí sempre coloco ela. Lembra que a gente pode fazer com 39 semanas se o colo está fechado. E aí não tem como fazer descolamento de membrana. E a gente pode fazer o descolamento de membrana, reavaliar. O descolamento pode ser feito mais de uma vez. E nesse ponto, não existe literatura mostrando taxas efetivas em relação ao descolamento de membranas. A outra possibilidade é usar o Dilapan, ou a laminária, que são estruturas que a gente usa no colo. A gente vai colocar essas estruturas no colo, elas vão aumentar de tamanho por absorver as secreções do colo e que vão dilatar ele mecanicamente. Palitinhos, né? Parecem uns palitinhos. Eles parecem uns palitinhos. Além disso, a gente tem o balão cervical. A gente pode usar de duas maneiras. O balão cervical duplo
ou balão cervical único, que a gente usa uma sonda de demora, passa pelo colo, lembrando que isso é uma técnica asséptica, tem que fazer asepsia da vagina, material esterilizado, você introduz o balão, atravessa toda a extensão do colo, quando ele estiver no espaço extraminiótico, você vai fazer insuflar esse balão e vai ficar ali, vai tracionar ele até que ele se coloque no orifício interno e vai deixar ali. E são várias maneiras que você pode fazer. Você pode fazer tanto com pressão, ou colocar um soro sobre aquilo, ou simplesmente colocar na perna e deixar ali. E que aquilo vai sofrer um processo de expulsão, em um período que varia entre 12 e 24 horas. A literatura mostra hoje que você pode colocar um método mecânico tipo balão e entre 6 e 12 horas não existe tanta diferença para 24 horas em relação à melhora do colo que você consegue. Então isso até facilita a sua possibilidade de diminuir o tempo de balão e agilizar em matéria da indução. Porque às vezes no início a gente usava o balão entre 12 e 24 muito cravado. Agora a gente tem a possibilidade de usar entre 6 e 12 e ter um resultado igual quando a gente usava 24. Então, a partir como métodos são novos, a gente vai acabando descobrindo novas qualidades nesse método. E o balão cervical duplo, ele tem dois balonetes para insuflar. Você vai introduzir do mesmo jeito, pelo colo, insuflou no espaço extraminiótico a primeira parte, traciona ele, você tem um segundo balão, que você insufla, e ele vai ficar próximo do colo. Geralmente, você coloca esse balão, você não usa nenhum tipo de tração, e você espera essa expulsão 12, 24 horas. Como a literatura fala, a gente pode tirar entre 6 e 12 e tentar as outras manobras. A partir do momento que quando a gente tira o balão cervical, a gente observa que quando a gente insufla 30 e 80, não tem muita diferença entre o colo que a gente obtém. Eu tenho na prática, minha prática, que não é referência para nada, tá? É opinião de especialista, é a última qualidade de literatura, tá? Mas quando você insufla em 80, eu vejo os colos que eu vejo nas minhas pacientes melhores do que quando eu faço com 40. Então, eu geralmente introduzo 80 quando a paciente tolera, porque tem pacientes que não toleram, e aumenta a cólica naquele procedimento, e às vezes dá muita cólica, o colo começa a ceder, dá sangramento, cria uma ansiedade. Então, você tem que saber se essa paciente sua dá conta de fazer isso ambulatorial ou se é melhor fazer isso mesmo dentro do hospital. E depois que a gente passa pelo balão, a gente tem as outras possibilidades. O misoprostol, que não vai ser mais indicado, porque o colo já vai estar maduro ou favorável. O Bishop provavelmente vai ser maior que 6. Então, a literatura ela diz que a partir do momento que a gente tirou o balão, tem um colo favorável, a primeira possibilidade de romper bolsa, a gente deve romper bolsa. E se num espaço de 1 hora ou 2, vocês não têm um trabalho de parto, iniciar a ocitocina. E as doses de ocitocinas entre baixas doses e altas doses, você, quando olha na literatura, você não tem diferença no final na sua taxa de parto. Então, você pode usar altas doses ou baixas doses de acordo com a sua experiência. Lembrando de tomar muito cuidado quando você usa altas doses, pelo receio que a gente tem de intoxicação hídrica se essa paciente não for vigiada. Então, a ocitocina sempre deve ser colocada em bomba de fusão para a gente poder vigiar a quantidade de ocitocina que foi introduzida naquela paciente. E a partir do momento que a gente rompeu o bolso e ligou a ocitocina, a partir daí, essa paciente, para eu considerar uma falha de indução, vai ter que ter entre 12 a 18 horas de ocitocina. Só então, com 12 a 18 horas de ocitocina, com um colo que já rompia a bolsa, um colo favorável, rompia a bolsa, liguei a ocitocina, 12 a 18, aí eu caracterizo uma falha de indução pela literatura. Qualquer coisa antes não é ciência. Deixa eu falar um pouquinho sobre o descolamento, assim, tentando... Acho que a gente pode detalhar um pouquinho cada um desses métodos, né, que o Gui falou. Mas o descolamento, a gente já tem realmente algumas referências nos orientando a sugerir, a oferecer o descolamento com 39 semanas. Porque é natural, né? Justamente para reduzir as nossas chances de cair numa indução medicamentosa, com uma internação mais longa, mais cansaço, uma maior demanda aí para a mulher e para o casal no geral, né? Então, muitas vezes elas perguntam, mas o que é o descolamento? Né? Então, o descolamento, para a gente explicar para as pessoas que ainda não conhecem, imaginem que o bebê está dentro de um balãozinho, né? Um balão cheio de água.
Esse balão, ele fica grudadinho na camada interna do útero. Então, quando a gente tem um mínimo de dilatação do colo do útero, para que a gente consiga passar os dedos e chegar nesse balão, a gente consegue passar o dedo entre a camada interna do útero e esse balão, que é a bolsa, para soltar, para descolar um pouquinho num segmento muito pequeno, porque o nosso dedo chega muito pouco próximo ali, né, do fundo uterino. Na verdade, é um segmento muito pequenininho e a gente solta, a gente descola essa membrana, essa bolsa, esse balão dessa camada interna do útero. A gente sabe que esse processo estimula a liberação de algumas substâncias dentro do corpo que vão estimular o início das contrações, umas condições melhores do colo, ou seja, vão preparar esse colo para que o trabalho de parto aconteça de uma forma mais rápida, um pouco mais, com maior chance de ser espontâneo. Elas sempre têm muito medo da dor, né? Quando a gente conversa sobre o descolamento, elas sempre relatam, mas alguém falou que doeu muito, como que vai ser? A questão da dor é extremamente individual, né? A dor é um processo muito subjetivo. Vai depender, além da subjetividade e da individualidade da dor, das condições do colo dela naquele momento ali do descolamento. Por isso que todos esses métodos que o Gui falou, muitas vezes a gente não começa a falar com as mulheres muito antes no pré-natal, porque a nossa escolha de qual método eu vou usar, de qual método vai ser melhor para aquela mulher em questão, vai depender muito da avaliação do exame de toque naquele dia em que você vai definir se ela vai induzir ou não. Então, a gente começa todo um processo de conversa que muitas vezes não vai ser necessário, né? Muitas vezes você abordou tantas opções aí de indução com ela, a não ser nas que já tem algumas contraindicações, muitas vezes a gente sabe, mas na maioria das mulheres a gente pode deixar para iniciar essa conversa quando realmente for necessário. Uma vez que a gente fez o descolamento, quais são os possíveis efeitos colaterais? Elas perguntam, mas doutora Lúcia, o que pode acontecer? Pode ser um procedimento um pouco doloroso, pode acontecer de ter um pouco de sangramento do colo do útero, isso não significa que seja um sangramento do útero, são duas porções de um mesmo órgão, porém são porções diferentes. Pode acontecer da bolsa romper, né? É raro, principalmente para a gente que já tem uma experiência, né, há mais tempo, há muito tempo aí já descolando bolsa, a gente sabe que é raro acontecer. E uma coisa que eu gosto muito de pontuar com elas, porque eu acho que esse efeito colateral é um efeito que é importante elas saberem, até porque isso vai ter um impacto positivo ou não na condução pós-descolamento, que é uma possibilidade da fase latente de trabalho de parto ficar um pouco mais longa. O que é isso? Na verdade, a fase latente é a fase que antecede o trabalho de parto por si só, que é uma fase preparatória ali para o trabalho de parto acontecer. Então, ela começa a ter contrações, muitas vezes contrações dolorosas, porém sem ritmo, sem uma regularidade que vão caracterizar um trabalho de parto. Então, é uma contração que às vezes vem, passa 2 horas, ela vem de novo, passa 40 minutos, ela vem, passa 3 horas, ela vem de novo. Só que muitas vezes são contrações incômodas, que acontecem principalmente no período noturno, que é quando a gente tem o pico de ocitocina, e é o período que ela precisa descansar. Então, a gente vê que essas mulheres vão ficando cansadas, vão ficando desgastadas, e assim, às vezes começa a contração, aí a contração não progride, aí ela desanima porque o trabalho de parto não vai acontecer. Então, eu gosto sempre de orientar sobre isso, porque é uma fase em que o apoio da equipe faz muita diferença. E quando a gente apoia, quando a gente encoraja, quando a gente mostra para ela que tudo bem, é assim mesmo, tá tudo ok, faz uma avaliação do bebê, vê que tá tudo bem, ela tranquiliza. Quando a gente consegue estimular essa mulher a se manter no processo de espera, muitas vezes, quando ela entra em trabalho de parto, ela já está no trabalho de parto super avançado, o trabalho de parto acontece de uma forma muito bacana, muito leve, muito espontânea. Então, eu acho importante a gente pontuar com elas, orientar sobre a questão do descolamento e sobre os possíveis efeitos colaterais, para que ela faça uma escolha personalizada, individualizada e fique tranquila com a escolha que ela está fazendo. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho também sobre os outros métodos, né? Vocês querem completar alguma coisa em relação aos outros métodos de indução? Não, eu queria até contar uma história sobre essa questão de um colo maduro, né? Porque, assim, a princípio, um colo maduro é um colo que, se eu entrar com ocitocina, vai responder. Se ele não for maduro, não vai responder, né? Então, é um colo, no mínimo, 3 centímetros, porque a gente não olha, não é só a dilatação, né? Você olha, como o Gui falou, né? O índice de Bishop. Você olha a dilatação, a posição, o tamanho do colo, a altura da cabecinha do bebê em relação à pelve. Então, são muitos parâmetros que a gente olha para a gente falar se é um colo que vai responder ocitocina ou não. Aí tem um caso que aconteceu recentemente, que eu cheguei no hospital com uma paciente, aí tinha uma outra médica com uma indução e falou, eu já estou quase há 30 horas com essa paciente, usei misoprostol, agora ela já está com 5 centímetros, estou com dose máxima de ocitocina e não progride, eu vou indicar cesárea. Uma primigesta, aí você pensa assim, uma primigesta que nunca sofreu nenhuma intervenção no colo do útero,
Você falar, né, que o colo não vai dilatar porque você não conseguiu fazer ela ter contrações adequadas para fazer esse colo dilatar, enfim. Aí eu falei, tá, mas me conta mais desse colo. 5 centímetros, né? Então, na hora que a gente foi olhar, era um colo 5 centímetros, mais longo, mais posterior, a cabecinha do bebê alta, o índice de Bishop dela dava 5. Não vai responder ocitocina. Aí, minha sugestão, porque às vezes quando você está numa indução, você está há muito tempo dentro do hospital, às vezes você fica muito cansado e aí, às vezes você precisa mesmo de um colega, né, para discutir e tal. Falei, suspende a ocitocina e coloca o misoprostol, não tem indicação, não vai. Aí ela fala, será que não é um retrocesso? Não, não é um retrocesso, é você indicar a técnica adequada. Provavelmente adequado. Então, muitas vezes você tem falhas de indução porque ou não usou o método adequado, ou a paciente desistiu, ou o médico desistiu. E isso tem repercussões também, porque a mulher fica com isso na cabeça, meu colo não dilata. Né? Numa segunda gestação, pois é, meu colo não dilata. Além de você provocar uma cicatriz uterina com todas as repercussões para as futuras gestações, ainda tem isso na cabeça dela, né? A sensação de falha dela. De incompetência, né? Isso. E tem também a questão a Lodi até falou dos outros possibilidades de indução. Existe aquilo que é cientificamente comprovado, natural, descolamento de membrana. Tá? Exame de toque vaginal, no qual a gente não está usando medicação, não está usando nenhum instrumento, não estamos usando nada. É um exame físico, é natural. Tem relato científico de liberação de prostaglandina ao fazer descolamento da membrana, e aí essas mulheres têm uma chance maior de entrar em trabalho de parto ou começar as fases latentes. Fora isso, existem os métodos naturais que não são comprovados cientificamente, que podem ser usados. Aí você tem a acupuntura, né, que é a medicina alternativa, não é cientificamente comprovado, não tem contraindicação na gestação, pode ser tentado, né? E aí a gente tem os medicamentosos que o Guilhermino falou bem, e a gente, obviamente, vai sempre diferenciar entre paciente que tem cesariana prévia e as que não tem. E os estudos mostram que nas pacientes que optam, né, que optam ou pelo método mecânico ou medicamentoso, que seria ou misoprostol, que é o comprimido, ou o balão ou o Dilapan. Eu vou falar mais do balão, porque os estudos têm mais balão como evidência científica. O Dilapan é mais recente, você não tem muito estudo sobre isso. Mas o balão tem bastante, e é muito usado na Europa e nos Estados Unidos a indução mecânica com balão. Eles têm a mesma taxa de sucesso, né? Então isso é uma coisa que tem que ser conversado com a paciente. Até porque eu acho que é uma forma, até ela pode dar a opinião dela. Porque tem mulheres que se sentem muito desconfortáveis com balão. Né? Tem mulheres que não se incomodam. Tem mulheres que preferem, assim, se não tiver uma substância, eu prefiro. Então você vai para o mecânico, sim, porque você não está usando medicação, é por compressão, por pressão, né? Ali não, tem mulheres. Porque aí eu acho que é uma forma de que, na paciente que tem cicatriz no útero, aí não tem opção. Ela não vai poder usar o misoprostol, né? Então a gente vai ter que fazer a indução mecânica. Né? E é importante também a gente dizer que é o seguinte, eu percebo muito aquelas pacientes que falam assim, eu vou para cesariana porque imagina se eu entro na indução e não dá certo, eu vou ficar 24 horas e vou ter cesariana. Vocês todos já ouviram isso, né? Aí assim, aí volta ao que a gente falou no início. Primeiro, essa indução tem indicação? Mas eu quero porque eu estou preocupada. Então, os estudos mostram que a indução tem a mesma taxa de sucesso do que o trabalho de parto espontâneo. Você consegue mostrar isso para o paciente. Vai ser mais desgastante. O profissional que quer fazer uma mulher contrair e entrar em trabalho de parto numa indução, a gente consegue. Consegue. Não tem mulher que não vai contrair. Essa falha de indução existe na literatura, 18 horas de ocitocina, mas assim, vamos falar a verdade. Vai entrar em trabalho de parto. Se vai nascer... É outra história, porque é igual trabalho de parto espontâneo. Você pode ter. Agora, assim, coloca um comprimido, outro comprimido, não deu certo. Aí vamos para cesárea porque, assim, tem os protocolos, né? Faz 24 horas de misoprostol, não deu certo, cesariana. O SUS tem, nos hospitais públicos tem muito isso. Não, no privado também, né? No privado até mais. Faz cesariana. Então, assim, e aí a paciente fica com esse carimbo nela, na testa dela, para as futuras gestações, que elas chegam, né? Você teve cesariana porque eu não dilatei. Porque eu não entrei em trabalho de parto, porque não tive passagem. Ou seja, na verdade, ela não entrou em trabalho de parto. Ou ela não entrou em trabalho de parto, muito provavelmente porque não colocaram ela para entrar em trabalho de parto. Porque se a gente quiser, não tem paciente que não vai contrair. Ela pode desistir no meio do caminho, ok, né? Cansei, isso aqui tá uma bosta, não tá dando legal, tá ruim, tem 24 horas que eu tô aqui, para mim não tá bom, e eu quero cesariana. Beleza. A gente já fez cesariana assim. Agora, assim, não entrou em trabalho de parto, eu nunca tive.
Tipo assim, eu falo muito com as pacientes, assim, nós vamos para a indução, e se não der certo, você vai entrar em trabalho de parto. Você pode ter certeza que você vai entrar em trabalho de parto. O que vai acontecer depois do trabalho de parto é outra história. Então, assim, é muito importante dizer que essa falha de indução, ela é muito mais profissional dependente do que do procedimento em si. É muito importante dizer isso para os pacientes. Então eu não vou para indução porque aí vai passar aquele tempo todo e vai ser cesárea. Será mesmo que a indução foi feita da maneira correta? Exato. Então isso é uma coisa que tem que ser conversada. Por isso que não se deve induzir sem indicação, teoricamente. Exato. E uma coisa que tem que ficar bem claro para o paciente também é que quando a gente... por exemplo, essa colocação que o Tiago falou, por exemplo, eu não me lembro de nenhuma paciente que eu fui para indução e que eu operei ela porque ela não entrou em trabalho de parto. Todas as minhas pacientes entraram em trabalho de parto. Todas. 100%. Só fiz cesariana? Fiz. Parada de progressão, estado fetal não tranquilizador, a paciente desistiu, apesar de estar entrando em trabalho de parto, ela falou, não, está muito longo, eu estou cansado, minha família está me pressionando. Ok, vamos operar. Agora, ela sabe que não foi feita cesariana por falha de indução. Foi uma opção dela, ou foi um estado fetal, ou a gente chegou em 10 centímetros e a gente não conseguiu a descida adequada do bebê depois de esperar. Tem uma paciente minha que a gente esperou quase 12 horas. A hora que deu 12 horas, eu falei assim, então, agora você acredita que não vai descer mesmo? Mas o neném tá bem, se você quiser esperar mais, a gente pode. Mas ela falou, não, agora eu tô cansada. Então vamos para cesariana. Então, a gente tem que individualizar individualizar o nosso cuidado, mas sempre lembrar de quando é realmente uma falha de indução. E não quando é uma preguiça do colega, ou uma preguiça do sistema. Porque o que eu mais vejo hoje nos hospitais privados e antes no hospital público é pacientes que fizeram uso de 3, 4 misoprostóis, o colo mudou quase nada ou não mudou, mas era um colo, por exemplo, que já estava patente para passar um dedo, para você romper uma bolsa. Mas a bolsa não foi rompida e ela foi operada por falha de indução. Isso é mentira. Não existe essa literatura. E isso que você fez foi falha de assistência, não foi falha de indução. Você deveria ter rompido a bolsa e ligado a citocina para daqui a 12 a 18 horas falar que falhou a indução. Mas sem romper a bolsa e ir para cesariana, a paciente não teve a chance de ter esse trabalho de parto e esse parto. E a gente sempre tem que voltar naquilo. Quando a paciente fala, eu sempre coloco a paciente, a gente está indo para indução, mas lembra, é chato, é ruim, dói, muito provavelmente você vai precisar de anestesia, mas é melhor do que uma cesariana. Vamos guardar a cesariana para se acontecer alguma coisa com o bebê ou com você ou não progredir. Porque quando você tem que lembrar no final, e vai ser uma cesariana intraparto, que já tem mais chance de infecção, de hemorragia. Então, a gente tem que deixar o paciente bem ciente de que a indução é sempre melhor do que a cesariana. É claro que a gente vai ter motivos que podem ser individualizados, mas na regra geral começou uma indução e como você não tem, como a literatura mostra, que não tem diferença estatística entre a indução e o parto espontâneo, então a gente consegue uma boa taxa de partos vaginais com induções bem feitas. Mas eu tenho que te contar um caso meu, assim, nos meus 30 anos de obstetrícia, eu sabia que o Thiago ia falar isso. Nem fui eu que falei que você é velha. Nem chamei de velha. Nos meus 30 anos de obstetrícia, eu tive um caso, foi engraçado, porque assim, de manhã eu estava com os meus alunos e falei exatamente isso. Gente, não existe falha de indução numa paciente que nunca sofreu nenhuma intervenção no colo, né? Se ela fez alguma cirurgia, de repente é um colo fibrosado, cicatricial, mas enfim, numa primigênia isso não acontece. Aí eu tenho uma paciente, no mesmo dia que eu fui induzir, e ela falava, Gisele, deixa eu te falar, não vou entrar em trabalho de parto na minha família, minha mãe já falou, não sei se a mãe dela tinha passado por processo de indução, então ela criou aquela ideia que não ia acontecer. Eu falei, vai. Falei, mas não existe falha de indução. Você vai entrar em trabalho de parto. Agora, uma outra coisa também importante falar, antes de eu contar essa história, que assim, não existe isso, são só 5 miso, o protocolo é até 5, é até 8. Não existe, né? Alguns hospitais colocam aqui, a gente faz só até 5, mas enfim, não existe isso. E aí essa paciente, assim, colocamos 8, não sei se 10 doses, e sendo as últimas 6 doses dobradas, e o colo continuou longo, fechado, posterior. E aí chega num ponto que você fala, é um colo que assim... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
E assim, era continuar. Aí chegou no ponto que ela virou e falou assim, Gisele, você se convenceu? Eu não vou. Mas isso é exceção da exceção. Você se convenceu Você vê que nos seus disso? 30 anos aconteceu uma vez só. É por isso que na literatura fala que existe a falha de indução. Aí eu né? paguei a língua, né, de falar que não existe, mas enfim. E é claro que, assim, o que o Gui falou também, muitas pessoas às vezes falam assim, mas já que tem a chance de virar uma cesariana, eu vou passar por isso tudo e eu vou cair nessa... Então, eu prefiro ir direto para a cesariana. Não, mas a gente não pode ter esse raciocínio. Né? A cesariana, muitas vezes, na verdade, ela tem muito, muito mais risco em relação à indução. E para que eu vou para procedimento de maior risco pensando que o procedimento de menor risco pode dar errado? Pode dar errado. Pode realmente não culminar ali num trabalho de parto, ou o trabalho de parto não progredir por um outro motivo, mas não é porque pode ter uma chance de insucesso que a gente já vai direto para o procedimento mais pesado, né? Eu acho que essa conscientização é muito importante. Eu tenho várias alunas que às vezes falam isso comigo, mas para que vai induzir se tem chance de virar cesariana? Não. O raciocínio não é por aí. Principalmente você que vai, né, se tornar um profissional de saúde, que pode nem ser que trabalhe com obstetrícia, mas que tem chance grande de viver isso ao longo da sua vida, ou com alguém da família, ou com, né, ou de forma... Você não pode ter esse pensamento. A cesariana tem muito mais risco que a indução. Por que não começar pela indução, já que ela tem uma chance de sucesso enorme e a gente vai ter um procedimento com menos risco para você e para o seu bebê? Se a paciente quiser, né? A gente tem que deixar claro isso. Mas tem que conscientizar. Se a paciente deseja cesariana, a gente até Ok. falou disso, deseja, está informada, tem sobre as questões dos riscos, é um desejo materno, isso, ok. Não? Eu tô olhando pra Gisele aqui, ela falou que eu não era pra fazer piadinha com a idade dela e ela mesma fez piadinha com a própria idade. Auto-piada. Beleza. Não vou contar que ela foi minha preceptora, da Ludmilla, que ela que ensinou a gente a fazer parto, ela que ensinou a gente a... Né? Fazer sutura. A sutura. Na época de episiotomia, né, que a gente fazia, hoje não faz mais, graças a Deus. Fingi que eu não tô escutando. Mas enfim, a gente, é isso, a paciente deixar claro que ela tem o direito de decidir. É muito bom a gente dar esse passo atrás, porque fica parecendo que a gente está aqui Impondo. radicalismo e imposição em relação a um procedimento que vai culminar com um parto normal. Mas se a gente trabalha com obstetrícia e a obstetrícia é um bebê nascer da via fisiológica, a gente tem que trabalhar todo o processo para que isso aconteça. Então, assim, a gente não pode ser obstetra. Os acadêmicos, tudo bem pensar nisso. O problema é que obstetra pensa nisso. Na hora que a paciente vira e fala assim, eu vou passar pela indução para depois virar cesárea, o obstetra fala assim, não, você tem razão. Quantos falam? Não, você tem razão. É mesmo, a chance é grande. Aí a paciente não vai nunca. Agora, esse cara, esse doutor, essa doutora, ele não pode ter esse pensamento se ele é um obstetra. Porque se você escolheu obstetrícia, a obstetrícia é justamente assistência à mulher grávida para culminar num parto fisiológico normal. Ou então você escolheu a profissão errada. Exato. Desculpa, então você escolheu a profissão errada. Então, assim, quando você cria alternativas para a paciente preferir um procedimento cirúrgico, você não está fazendo a coisa correta. Se a paciente escolhe bem orientada, é direito dela. É o corpo dela. E eu acho que isso põe em um ponto, se levanta uma questão que é super importante, que é a questão do trabalho em equipe. Porque eu acho que é uma cultura que a gente tem que desenvolver nas mulheres, na sociedade, de que, por mais que ela, às vezes, faça o pré-natal com um determinado médico, no cenário do parto dela, pode ser necessária a presença de outros médicos, porque esse processo de trabalho em equipe aumenta muito a chance do sucesso e da não indicação de cesariana por cansaço. Exato. Porque nós somos seres humanos, né? Pensa que um processo de indução ele pode durar aí 24, 36, 48 horas. E a gente sabe que em muitos momentos a gente vai precisar de ajuda, né? E a gente vai precisar de ajuda de um colega. Então, é trazer essa cultura também da assistência, não só multidisciplinar, mas com outros profissionais ali da mesma especialidade. Então, pode ser que eu comece uma indução, mas que eu precise em casa descansar um pouco para que o sucesso daquele processo aconteça, né? Para que a gente não indique nada por cansaço, por desgaste físico e emocional. Então, é trazer essa cultura para a população de que por mais que você faça pré-natal com uma determinada pessoa, pode ser que outras pessoas estejam presentes e pode ser que na assistência ao parto, inclusive, quem termine aquela assistência não seja o seu obstetra. E que vai ser melhor para você. E que tudo bem, já que normalmente a gente se organiza em grupos de pessoas que trabalham na mesma filosofia, né? Então, eu tenho muita tranquilidade, por exemplo, se eu não puder estar presente num parto, do Gui fazer assistência, da Gisele fazer assistência, do Thiago fazer assistência, porque eu sei que o objetivo vai ser o mesmo.
a filosofia de trabalho é a mesma, né? Então, traz essa cultura, esse pensamento, esse raciocínio para as mulheres, eu acho importante. Mas em cima do que você disse, é interessante. E assim, teoricamente, no sistema de plantão, é que não deveria existir isso, porque teoricamente a pessoa não está cansada. Exato. Sim. E é onde mais acontece. Então, assim, a gente que faz... Todos nós somos plantonistas, vivemos isso. Mas hoje que a gente faz assistência individualizada no consultório e outros profissionais fazem, a gente é que fica lutando lá pelo sucesso da indução, enquanto no plantão, que teoricamente você tem troca de equipe e as pessoas estão mais descansadas, é justamente o contrário. Né? Por exemplo, nessa história que a Lud contou, de pacientes terem obstetras diferentes com a equipe, eu tenho uma história com a Gisele que é ótima. Eu tive uma sequência de 3 partos e o último tinha sido um gemelar. Foi um parto super pesado. Os bebês nasceram por vias diferentes, inclusive. Foi a primeira vez que um parto gemelar meu nasceu um por baixo, o outro por cima. Foi um estado fetal não tranquilizador e sem possibilidade de nascimento rápido. E a hora que eu terminei esse parto, eu estava arrebentado de cansado. Liga uma paciente minha com 36 semanas e HELLP síndrome. Eu tive vontade de chorar. Assim, imediatamente eu tive vontade, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Aí cheguei para examinar ela em outro hospital, pedi os exames, confirmado, e aí coloquei para ela, bom, aqui, então o ideal aqui agora é a gente decidir o que vai acontecer, o bebê precisa nascer. Ou nós vamos induzir o seu parto, ou nós vamos fazer uma cirurgia. Ela perguntou, qual que é o melhor? Qual risco você quer? Você tem uma plaquetopenia leve, você tem risco aumentado para sangramento, uma cesariana é isso, isso e isso, e uma indução é assim. Ela, então, eu quero a indução. A hora que ela falou isso, eu falei assim, então, vai acontecer o seguinte, eu vou chamar a doutora Gisele, doutora Gisele vai ficar com você à noite, porque eu não tenho condições agora de assumir seu parto. Eu estou exausto. Eu não tenho condições, eu vou estar sendo imprudente com você. Então, eu vou chamar a doutora Gisele vai ficar com você, e a hora que entrar em trabalho de parto, ou amanhã de manhã, eu chego descansado para poder continuar a sua condução. Aí Gisele ficou para mim à noite, usou o misoprostol, ela entrou em trabalho de parto pela madrugada e sempre falando, não, vai dar tempo do doutor Guilherme chegar, vai dar tempo do doutor Guilherme chegar. E de manhã, a hora que a gente trocou, a Gisele foi embora e eu cheguei, descansado, ela estava em trabalho de parto, evoluiu com parto vaginal, tranquilo. Então, isso faz toda a diferença, porque eu, naquele momento, eu não tinha a menor condição. Eu estava, naquele momento, como pessoa, eu estava torcendo para ela escolher uma cesariana. Só que eu sei que o melhor para ela era ter uma indução. E quando ela escolheu a indução, foi a melhor coisa. E é poder falar, então, outro obstetra vai ficar aqui com você e vai cuidar do seu parto até amanhã de manhã. Se nascer de madrugada, vai ser com a doutora Gisele. E ela ficou super feliz com o parto. E uma outra coisa que a gente colocou sobre... Foi seguro, né, Gui? Exatamente, foi seguro. Para todo mundo. Para todo mundo. Para ela, para mim, para o bebê. E uma outra coisa que é a indução, quando as pessoas falam assim, mas eu posso entrar em indução e ter que fazer a cesárea. Lembra, você entrou em trabalho de parto. Seu corpo trabalhou. Sua hipófise recebeu hormônios dizendo que você estava em trabalho de parto. Então, a sua produção de leite vai ser mais rápida do que uma paciente com cesariana eletiva. Então, você vai ter vantagens hormonais tanto para você quanto para o seu bebê, para ele despertar e estar apto ao ambiente extrauterino. Então, a indução sempre é uma vantagem em relação à cesariana. Até a taxa de desconforto respiratório é menor, sim, mesmo nas pacientes que fizeram cesariana e elas entraram em trabalho de parto. Porque é o que eu sempre uso essa analogia. As pacientes lá no ultrassom, quando elas conversam comigo, e aí eu falo assim, olha, cesariana eletiva é igual eu chegar às 3 horas da manhã no seu ouvido e dar um grito. Você vai ficar bem, você não vai morrer, obviamente, tal, tudo bem, mas você vai acordar assustada. A cesariana eletiva, ela tem esse impacto. É um bebê que ele não está sabendo que vai nascer. Ele está lá de boa. Ele não está sentindo nada. Você vai lá, a minha mão, essa mãozona aqui, que vai tirar ele lá de dentro. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Mas é um evento de surpresa para ele ou para ela. Então, aumenta a chance dele nascer ali e ficar assim, ofegante. Olha, será que adaptar àquela nova realidade que foi abrupta? No trabalho de parto, na indução, e que você entrou em trabalho de parto, mesmo por algum motivo, lembre-se, a chance de dar certo é alta. Mas mesmo que tenha acontecido alguma intercorrência, que aponta que tenha necessidade de uma cesariana, o seu bebê sabe que ele tem que nascer. Ele sabe que ele passou pelo processo. Ele viveu a situação ali. Ele não é um bebê que está ali
curtindo o útero e de repente alguém tirou. Então isso faz diferença. A gente vê isso na prática. Quantas cesáreas eletivas o menino ficou lá no capacetinho, né? Que é o RUD. Quantos? Cesariana eletiva. Dá tudo certo? Dá tudo certo. Ninguém está aqui falando que cesariana, os meninos estão graves, nada disso. Dá tudo certo? Dá, mas é diferente. É claro que é o que a gente... E sem contar que isso vai ser na maioria das vezes. Na maioria das vezes vai evoluir, o trabalho de parto vai nascer. Nosso tempo se esgotou, mas eu queria tirar 2 mitos. Primeiro, misoprostol é contraindicado em cesariana anterior com feto vivo. Né? Uma paciente com feto morto, então ela teve uma cesárea. O segundo, se você leva ela para cesárea com feto morto, você já comprometeu o futuro reprodutivo dela de ter só 2 filhos. Vou ter falado isso. E outra que a gente está falando, às vezes até 48 horas, não é 48 horas de dor, né? Exato. É para fazê-la entrar em trabalho de parto. O período de dor vai ser em média 6 horas. Né? Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Pessoal, então a gente agradece muito a audiência de vocês. A gente está super satisfeito com o resultado do podcast. Lembrando que o objetivo nosso é trazer informações de qualidade para vocês. Não é trazer polêmica, mas às vezes precisa de uma polêmica, né? Justamente para a gente poder conversar, para a gente poder esclarecer e para que vocês recebam conhecimentos aí científicos, bem embasados, inclusive para poder vivenciar uma gestação de uma forma mais tranquila. Sigam-nos nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube, e a gente está muito feliz. Mandem mensagens, podem sugerir temas, que a gente está aqui com vocês. Vem com a gente que tem coisa muito melhor vindo por aí.